Olá pessoal, como vocês estão? O objetivo do vídeo de hoje é explicar um pouco alguns pontos sobre a famosa bula, né? Então, todo mundo que toma remédio se depara dentro da caixinha com esse papel gigantesco, cheio de informações, que se chama bula da medicação, tá? A bula, obviamente, tem o intuito de informar a pessoa que está tomando, né, essa medicação sobre os efeitos, os motivos que foi prescrito aquela medicação, principalmente os efeitos colaterais que podem estar envolvidos, no intuito de orientar, né, essa pessoa se por acaso ela vir a ter algum desses efeitos descrito em bula, tá? E obviamente que é um instrumento necessário, eu acho que, né, todo tipo de informação é importante. Porém, existem alguns pontos que se você por acaso toma ou vai começar uma medicação e você está dando uma olhada na bula, é uns pontos importantes para você saber. Então, a bula é uma exigência governamental. Então, toda medicação que é veiculada, né, que é vendida, ela precisa passar por um processo muito rigoroso de legislação, né? No caso aqui no Brasil, quem faz essa legislação é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e aí ela traz as exigências, né? Existe todo um formato que o laboratório precisa colocar na bula para que ele seja veiculado, tá? E lá vai estar escrito, né, dentro dessas exigências, uma delas é que esteja descrito todos os efeitos colaterais possíveis que aquela medicação possa gerar. E nesses efeitos, pessoal, vai estar descrito qualquer tipo de efeito colateral já descrito no uso daquela medicação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque existem alguns efeitos colaterais que são muito comuns, né? Então tem medicação que é muito comum, da dor de cabeça, dá sono, né? Efeitos gastrointestinais, antidepressivo no começo, é muito comum esse tipo de efeito, né? Porém, existem alguns efeitos muito raros. Tem efeitos que foram descritos em alguns estudos com 5, 6 pessoas, ou até às vezes uma pessoa. Mas se for um estudo que ganhou um corpo, né, internacional, ele é reconhecido, provavelmente vai estar descrito em bula, mesmo que sejam poucas pessoas, seja um efeito muito, muito raro. Isso é importante porque se você pegar qualquer medicação, você vai se espantar com o tanto de efeito colateral que aquele remédio pode ter, o que pode impedir que você tome essa medicação que foi indicado pelo seu médico, tá? Então, saiba disso, né? Se você pegar um remédio comum que você tem na gaveta, como a dipirona, por exemplo, você vai ver vários efeitos, inclusive muito graves, que ela pode ou já gerou, né, em algum indivíduo que tomou essa medicação. E lembrar que esse efeito também é dose dependente. O que é isso? Ou seja, se você tomar uma dose muito exacerbada, você vai ter aquele tipo de efeito com doses pequenas, né? Geralmente iniciais, aí estamos falando aqui no caso da psiquiatria, né, geralmente ele é muito pouco provável de acontecer. Mas como em tudo, nada em medicina, né, é 100%, então é obrigatório estar descrito na bula. O segundo ponto importante é o seguinte: a bula ela vai trazer atualizações, ela vai trazer informações sobre o uso da medicação, eventualmente sobre a dose, sobre os efeitos colaterais, né, e principalmente para que aquele remédio serve. Porém, a atualização da bula, que lembra, é um documento por exigência governamental. Então tem toda uma burocracia, né, para você fazer alterações em bula, e essa burocracia exige que aquele uso da medicação seja muito bem descrito. É um uso que já foi comprovado por diversos estudos, né, veio ao longo de anos essa análise, e aí sim ele vai passar para a bula. Nós, médicos, estudamos artigos, né, tanto internacionais como também nacionais, enfim, artigos que são lançados, né, muitas vezes no mesmo ano, né? Então, por exemplo, faz 1 ou 2 anos que a gente estuda um uso determinado para aquela medicação, né? Só que esse uso não é incluso em bula ainda. Então a gente chama esse uso de off-label. Label em inglês quer dizer bula, então é fora da bula. Não é um uso errado, né? É algo que a gente tem ciência que aquilo é fora de bula, né? E se acontecer algum tipo de situação, nós somos responsáveis por isso, mas ele é tão falado, né? Ele já tem alguns usos off-label em psiquiatria, né? Que são quase que lei, né? E muitas vezes a gente se depara na bula com que ele não consta ainda na bula.
Então existe um certo delay, né, uma certa demora para isso que a gente estuda sobre a medicação incluir em bula. Isso causa muita confusão na prática para pacientes que têm costume de ler bula, tá? Eu vou trazer 2 exemplos aqui para você entender, né? Um sobre efeitos colaterais que eu falei, aí no caso eu vou falar, por exemplo, sobre a paroxetina, tá? A paroxetina, alguns bons anos atrás, quando ela já estava, a paroxetina é uma medicação antiga, né? Então ela já vinha há um tempo sendo usada. Em alguns casos, nos Estados Unidos, ocorreu, né, que pessoas que começaram a tomar paroxetina cometeram suicídio, né? Então são pessoas que estavam deprimidas e em algum ponto aquela medicação potencializou a vontade de cometer suicídio. Isso, na verdade, isso é um assunto muito complexo para explicar, né? Provavelmente é o efeito de ativação da medicação, enfim. Mas foi um número muito reduzido de pessoas, né? Foi menos de 10 pessoas, foi 4 ou 6 pessoas, não lembro exatamente. E aquilo constou em bula, né? E constou em bula de uma forma assim categórica, né? Então todo mundo que tomava paroxetina pegava aquela bula, se deparava com aquilo e muitas vezes você falava, meu, eu tô com depressão, tô com ansiedade e o médico tá me passando um remédio que vai causar suicídio, né? Então isso causa confusão. E tem vários efeitos colaterais antagônicos que podem estar inclusos em bula, tá? Mas acho que o segundo ponto é que acontece mais confusão. Então, você geralmente recebe uma prescrição de um médico e você vai ler na bula para que aquele remédio serve. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da quetiapina. Tá? A quetiapina é um antipsicótico, né, de segunda geração. Usamos muito, principalmente para sono, ansiedade e depressão, né? E também transtorno bipolar, mas vamos pegar depressão, ansiedade e insônia, são 3 transtornos muito frequentes na prática, então usamos a quetiapina, né? A quetiapina, ela muda conforme a dose dela, né? Então doses mais baixas vão gerar um sono, né? Doses intermediárias vão agir na ansiedade, na depressão, e aí sim, doses maiores vão agir no transtorno bipolar, e doses muito maiores, ou seja, doses acima de 400 miligramas, podemos usar para esquizofrenia. Só que é um uso que é muito pouco frequente hoje em dia, né? Tem opções muito melhores para esquizofrenia. Muitas vezes a paciente nem tolera uma dose tão alta assim de quetiapina. Só que se você pegar na bula, vai estar que ele é usado para esquizofrenia e para transtorno bipolar. É as primeiras linhas que vai estar descrita essa medicação. E aí, você que está com uma crise de insônia, uma ansiedade leve, se depara com isso e fala, o médico achou que eu não bato bem da minha cabeça e não vai voltar naquele médico, tá? Então isso causa muita confusão, né? Eu tenho na minha prática um hábito de explicar o que a medicação causa, enfim, mas vai muito da confiança que o paciente vai ter em você e várias outras medicações que usamos, por exemplo, a naltrexona é uma medicação que em bula ainda consta que é um tratamento para etilismo, mas usamos para impulsividade, para compulsões de modo geral, tá? E usamos para autismo também a naltrexona, mas vai demorar muito tempo até aquela evidência científica ter um corpo tão grande que vá entrar nos moldes aí da bula, nos moldes da Anvisa, ok? Então o principal, gente, é você ter um médico que você confia, confiar na prescrição que ele te passou. Você tem todo o direito de ler a bula da medicação, tá? Só toma cuidado, né? Principalmente no começo do quadro, se você está com um quadro de ansiedade, por exemplo, se você ficar lendo a bula, você vai praticamente piorar o seu transtorno, porque você vai ficar preocupado de ter qualquer um desses efeitos colaterais. Então, né, a bula está ali para ser consultada, mas muitas vezes é interessante você questionar o seu médico sobre algo que você possa ter lido, que pode não ter sido muito bem interpretado, certo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, mandem para mim e até a próxima. Um abraço.